dia, galera. Concluí mais um treino aqui. Esse vídeo é para falar sobre o rumo a Boston aí, a começar a fazer uma série de vídeos. Eu já falei em alguns vídeos desse canal aqui como eu gostaria de ir para Boston, como eu me dediquei, como que funciona a classificação, um pouquinho da história da prova. Mas esse é o primeiro vídeo falando sobre os treinos, então, para Boston. E aí, para quem quiser depois, né, a minha ideia é deixar documentado para quem tiver interesse, saber como foi, como que treina, é um pouquinho de ideia. Não é uma receita de bolo, mas o que eu tô fazendo, e lá no final a gente vai ver se vai dar certo ou não. Então, hoje aqui, não são nem 7 da manhã, eu concluí o treino, já tá 25 graus em Florianópolis. Não é o ideal, né, para treinar para uma prova que talvez seja na neve, mas paciência, né, é o que dá. Então eu estou concluindo a 5ª semana das 20 semanas que eu vou ter para treinar para essa prova, e vou detalhar aqui um pouquinho sobre como foram essas 5 primeiras semanas, para vocês terem uma ideia aí. Beleza? Vou deixar um pouquinho de imagem e um pouquinho das planilhas. Falou! Bom, voltei a treinar então com foco para Boston. Na primeira semana foi 9 quilômetros, depois no outro dia 6 quilômetros, sendo 2 moderado, 1 leve, repetindo isso né, mais 2 vezes. Depois 12 quilômetros, repetindo 4 vezes 2 por 1, 2 quilômetros forte por um leve. Na quinta 8 só para soltar, então num ritmo tranquilo. Na sexta é um treino que eu já fiz um vídeo aqui no canal, que é 10 minutos de aquecimento e depois fica repetindo 10 vezes de 2 minutos leve por 3 minutos forte. E no domingo seria um mini longo aí, né, de 15 num ritmo mais fortinho assim, com 4,30 ali. Essa foi a minha primeira semana. Na segunda semana aí já foi 1 hora, uma corrida de 1 hora, então pace 5. No outro dia 10 km sendo com variação de ritmo, né? Então 1 km leve, depois repetindo 3 vezes 2 por 1, 2 médio por 1 forte, 2 médio por 1 fraco. Esse que eu detalhei aqui. Depois 15 km, que seria um mini longo no meio da semana. No outro dia 8. E na sexta, aquele mesmo treino que eu falei, do 10 e depois repetindo 2 minutos por 3 minutos. E no domingo, 18 quilômetros de longo. Essa segunda semana. Terceira semana, segunda-feira, 9 quilômetros, com variação de ritmo, né? Repetindo 3 vezes 2 por 1, 2 quilômetros por 1. Na terça, 10 quilômetros, sendo 2 quilômetros forte, médio forte por 1. Leve. Na quarta eu matei esse treino, então passou. Na quinta 8 quilômetros leve, né? Na sexta aquele treino já detalhado no outro vídeo aí, então 10 minutos de aquecimento, depois repetindo 3 minutos por 2 minutos. No sábado eu fiz o treino que eu tinha matado na quarta, que seria a folga. E no domingo foi 21, aí uma meia maratona, né, para fechar a semana. Essa meia maratona eu acabei fazendo foi pace 5, acho que foi, se não me engano, vamos ver aqui. Isso aí, 5:05. Então, essa foi fechando a terceira semana. A quarta semana foi um treino de 12 km na segunda. Na terça, 10 km com variação de velocidade, então aquele 2 por 1, 2 km médio forte por 1 km. Quarta foi sem treino, Natal. Na quinta, 12 km, também variação de velocidade, foi um 3 por 1 nesse. Então foi 1 km leve por 3 km médio forte. Eu procuro sempre fazer o mais perto do forte do que do leve ali.
Aí depois 9 quilômetros, leve, 15 quilômetros e 15 quilômetros. Então no sábado 15 quilômetros e domingo 15 quilômetros. Eu fiz um 4:10 ali no sábado e no domingo um 4:40, eu acho. A ideia é para ter realmente a sensação de cansaço, de como se fosse um 30 quilômetros, né? E a quinta semana, essa última de treino, foi 9 quilômetros na segunda. Eu estava na praia, acabei fazendo uma natação e mais uma outra corridinha a mais do que era previsto, mas sem exageros. Na terça, 12 quilômetros, leve. Quarta foi o pós-ano novo, foi de folga. Quinta, 15 quilômetros, sendo 3 vezes de 5. Na verdade, deu mais de 15 quilômetros, deu 17 quilômetros, porque era 15 e depois 3 minutos entre cada 5 quilômetros, 3 minutos correndo leve, deu 17 quilômetros. E no sábado, 25. Essas 5 primeiras semanas aí, então, foram 70 quilômetros por semana, em média. Deu 60 e poucos na primeira, depois 74, 73. Então, foram semanas mais baseadas aí no volume. Todas com esse cara aqui, o New Balance 520, que é o meu tênis de treino. Não estou priorizando o ritmo, então não foquei, não usei tênis de placa, não usei nada. Foram bastantes treinos lentos, com alguns treinos de estímulo, vários treinos assim de 5 minutos por 3 minutos rápidos por 2 minutos lento. Teve rodagem mais rápida, 2 15K ali, um deles a 4:10, o outro um pouquinho mais lento, mas também no ritmo bom. Então teve alguns ritmos, mas o foco mesmo foi fazer volume mais tranquilo, né? Então basicamente esses primeiros foi isso. Essa semana agora está começando a próxima e depois eu vou detalhar as próximas semanas. Mas como vocês viram no detalhe aqui, em resumo, essas primeiras semanas é mais para criar essa casca aí, para agora começar a encaixar ritmo e mais volume. E depois, mais lá na frente, as especificidades da prova, né? Porque tem bastante subida e descida, então agora eu foquei em subidas em alguns treinos, mas a grande maioria foi treino de plano mesmo. Isso aí.